Nos dias em que os gigantes andavam sobre a terra, o destino das nações estava em jogo, e sua própria existência desafiava as leis do céu e da terra. Imagine que você está no campo de batalha, olhando para um homem com quase 3 metros de altura, cuja sombra o envolve enquanto sua voz estrondosa faz o chão tremer. Os gigantes antigos nasceram de uma raça cujas origens eram envoltas em mistério, rebelião e violência. Mas quem eram os Nefilins? Para compreender Golias e seus irmãos, precisamos voltar ao início. Antes do dilúvio, antes de Davi e até mesmo antes da humanidade mergulhar no caos, os Nefilins foram mencionados brevemente na Bíblia, em Gênesis 6:4, onde se afirma que eles estavam na terra naqueles dias. E também depois, quando os filhos de Deus tomaram para si as filhas dos homens e tiveram filhos com elas. Éramos os heróis da antiguidade. Acreditava-se que esses filhos de Deus eram anjos caídos que, em sua rebelião contra Deus, tomaram mulheres humanas como esposas. Dessa união profana nasceram gigantes, seres de tamanho e força imensa, mas também de corrupção e maldade. À medida que esses gigantes, ou nefilins, se multiplicavam, conseguiam conquistar a terra. Seu poder não tinha limites e sua violência se limitava a um incêndio. A Bíblia nos diz que alguns dos nefilins sobreviveram e sua linhagem continua mesmo depois do dilúvio. Golias e seus irmãos eram os últimos remanescentes dessa antiga linhagem. Eram os gigantes de Gate, guerreiros temidos que carregavam a marca de seus antepassados. Sua história é uma história de poder e tragédia. Quem poderia derrotar um gigante? Só sua armadura pesava mais de 100 quilos, e sua lança, semelhante a uma vara de tecelão, era tão grande que nenhum homem comum conseguiria levantá-la. Mas Golias era mais do que um gigante. Ele era um símbolo da influência persistente dos nefilins sobre a terra. Os filisteus foram lançados no caos, mas nas sombras de Gate, os irmãos de Golias, Saf, Isbi-Benob, e um gigante sem nome, que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, estavam à espreita. Guerreiros de imensa habilidade e força não se conformaram em deixar impune a morte do irmão. Disse que Isbi-Benob, o segundo mais velho, empunhava uma espada nova, forjada com a intenção de matar Davi, aquele que havia trazido a desonra sobre sua família. Sua raiva ardia como um incêndio, e ele jurou destruir não apenas Davi, mas também a nação de Israel. Acreditava que a linhagem dos nefilins estava destinada a recuperar o domínio sobre a terra e que nada se interporia em seu caminho. Por fim, havia o gigante sem nome, o mais misterioso de todos, nascido com 6 dedos em cada mão e em cada pé, um sinal de mutação dos nefilins e de seu afastamento das normas humanas. Sua própria existência era uma prova das origens não naturais de sua raça. A guerra contra os nefilins estava longe de terminar, pois os gigantes de Gate se preparavam para a batalha. Davi e seus homens, agora guerreiros experientes, estavam prontos. O que se seguiu foi uma série de confrontos que determinariam não apenas o destino de Israel, mas também o futuro da humanidade. A linhagem dos nefilins seria finalmente extinta, ou esses antigos gigantes se ergueriam mais uma vez para desafiar a própria ordem da criação. Na cidade de Gate, a casa dos gigantes, a morte de Golias não trouxe apenas tristeza, mas também raiva e cólera aos corações de seus irmãos. Isbi-Benob, o segundo mais velho, estava particularmente furioso. Ele admirava a força de Golias e via seu irmão como um símbolo imponente do poder de sua família e da força dos nefilins que corriam em suas veias. Ele não buscou apenas vingança por um irmão. Via-se como o vingador de toda a sua raça. Sua linhagem, ameaçada desde os dias do grande dilúvio, estava agora à beira da extinção, e ele não poderia permitir que isso acontecesse. Armado com uma espada nova, forjado especificamente para matar Davi, jurou eliminar aquele que humilhou sua família e sua linhagem ancestral. Quando o sol se postou sobre Gate, Isbi-Benob e seus irmãos se prepararam para a guerra. Saf, o terceiro mais velho, era conhecido por sua brutalidade em combate e havia ganhado a alcunha de o terror de Gate por um bom motivo. Ao contrário de Golias,
cuja força era temperada por um código de honra guerreiro. Saf sentiu prazer em infligir dor. O mais jovem dos irmãos de Golias era um mistério até mesmo para sua própria família. Nascido com 6 dedos em cada mão e em cada pé, sua deformidade o marcava como um estranho, mesmo entre os nefilins. Mas esse gigante não era um guerreiro menor. Sua força era incomparável e sua mente afiada para a estratégia. Davi havia crescido do jovem pastor que matou Golias para um rei que converteu Israel a vitórias sucessivas. Mas apesar de sua confiança na proteção de Deus, a ameaça iminente dos irmãos de Golias pesava sobre ele. Foi então que Isbi-Benob viu sua oportunidade. No calor da batalha, avistou Davi sozinho e vulnerável. Agarrando sua enorme espada, lançou-se ao ataque com um grito de guerra. Davi, vendo o gigante se aproximar, preparou-se para o que parecia ser uma morte recente. Mas Deus tinha outros planos. Num piscar de olhos, Abissai, um dos leais guerreiros de Davi, correu em seu auxílio. Com um golpe rápido, Abissai feriu Isbi-Benob antes que ele pudesse desferir o golpe mortal. O gigante caiu, sua poderosa espada tombou ao seu lado e o vingador de Golias jazia morto. No entanto, essa derrota não cerrou a ira dos gigantes. A notícia da morte de Isbi-Benob caiu-se como fogo, incendiando a fúria de Saf e do gigante sem nome. O mais perigoso dos irmãos de Golias ainda estava vivo. O gigante sem nome esperou pacientemente. Ele estudou a equipe de Davi e não cometeu os mesmos erros de seus irmãos. Sabia que a força de Davi não estava apenas em suas habilidades, mas também na liderança e coragem de seus homens poderosos. Para derrotá-lo, o gigante teria que atacá-lo no momento certo, quando estivesse isolado e vulnerável. E esse momento finalmente chegou. Quando o exército de Davi entrou em confronto com os filisteus perto das fronteiras de Gate, o gigante sem nome emergiu das fileiras inimigas. Seu tamanho imenso e sua armadura reluzente sob a luz do sol eram um presságio de destruição. Mas Davi não estava sozinho. Jonatas, seu aliado, atacou o gigante, surpreendendo-o com sua velocidade e precisão. Enquanto o gigante tentava se recuperar, Jonatas aproveitou a vantagem. Sua espada brilhou à luz do sol antes de deferir o golpe fatal no último dos irmãos de Golias. A morte do gigante sem nome marcou o fim da linhagem dos Nefilins em Gate. O terror que pairava sobre Israel já havia sido derrotado. Porém, a história dos Nefilins não terminou ali. Seu legado persistiu, ecoando através dos tempos. Seu surgimento foi o resultado de uma rebelião contra Deus, e sua queda foi inevitável. Enquanto o povo de Deus confiasse em sua força, nenhum gigante, por maior que fosse, poderia se colocar em seu caminho. Já se inscreveu? Se ainda não, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história. Deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer essas mensagens incríveis da Bíblia. Compartilhe com amigos e familiares e fique sempre atualizado com novas histórias emocionantes e cheias de ensinamentos da Palavra de Deus como você nunca viu.